E chegou a hora de falar de futebol aqui no VTV da gente, então vamos para Campinas, onde estão o repórter Fabrício Fernandes e o nosso craque comentarista Zenon, que hoje está de preto e branco, hein, Zenon? Quero saber por quê também. Bom, vamos lá, vamos começar falando da Série A, Fafá. São Paulo já se recuperou da eliminação da Copa do Brasil? É, Vanessa, mais ou menos, como diz aquele outro, mais ou menos. Uma ótima manhã para você, para o pessoal que está acompanhando ao VTV da gente, mais ou menos se recuperou. Até porque, né, Zenon, um bom dia para você. A equipe do São Paulo acabou, né, empatando com o Bahia, né? Acabou perdendo, né, Zenon? É isso aí, Fabrício, bom dia. Bom dia a nossa Kelly LeBlanc, que hoje ela está de Charlotte, Dona Vanessa. Bom dia, amigos da VTV. Eu estou de preto porque tem um exterminador aí solto, né, no país. Ele está fazendo aí vítimas em tudo quanto é estado, viu, Vanessa? Que coisa incrível que está, né, esse uniforme preto, né, que tem um time aí que usa. Mas sobre o São Paulo, bom resultado para o São Paulo, empatar fora de casa, isso está dentro de um planejamento. Até porque o rendimento que o São Paulo teve na primeira rodada foi um pouco mais ou menos, mas nessa segunda partida caiu um pouco, né, Zenon? Na realidade foi um jogo muito morno, né, Fabrício? Esse jogo do São Paulo contra o Ceará, ou melhor, Ceará contra o São Paulo, porque foi lá no Ceará, no estádio Castelão. Estamos acompanhando 0-0. Estamos acompanhando aí alguns lances, né, da partida, poucas situações de gols, apenas 2 ou 3 situações, uma com o Everton, né, que acabou chegando agora no São Paulo, e depois no segundo tempo, uma com o Felipe Azevedo e depois uma com o centroavante do São Paulo, acho que foi o Trellis, se eu não me engano. Então, um jogo muito morno, sem muitas situações, então 0-0 ficou de bom tamanho para os dois. Vamos falar rapidinho, né? Alguns jogadores não participaram dessa partida, o Jusilei estava fora, assim como o Diego Souza. Até uma questão, né? Na sexta-feira houve o rumor da negociação dele com a equipe do Vasco, ainda nada concretizada, mas o Aguirre, o treinador do São Paulo, disse em entrevista coletiva, se o jogador ficar, ele vai ser muito bem aproveitado. Você não acha um pouquinho de contradição nessa fala dele? Eu acho sim, Fabrício, porque até agora ele deixou o Diego Souza no banco de reserva, porque a gente aqui jamais concordou com essa situação do Diego Souza, que veio para o São Paulo para ser o cara do setor de meio campo, aquele que iria organizar o setor de meio campo. O que aconteceu? Colocaram o cara para jogar de centroavante, de camisa 9, de costa para o zagueiro, e aí o rendimento do cara não foi o mesmo, né, que ele teve, principalmente jogando pelo Sport no ano passado. E agora vem esse cara, o Aguirre, falando essas coisas, que vai dar mais oportunidade para o Diego Souza. Ah, meu amigo, se eu fosse o Diego Souza, eu já tinha pego meu boné e já estaria em outro clube. Pegaram o banquinho e saído de mansinho, mas claro, novidades sobre esse caso você acompanha aqui no VTV da gente. Você falou que nem o Gil lá? Na verdade, foi o Jusilei. Ah, o Jusilei. O Jusilei também não participou. Não, mas eu pego o seu banquinho. O Raul Gil. Ah, o Raul Gil. Diria já o famoso Raul Gil aqui. Entendi. Que também aqui faz parte, né, do SBT, né, Zenon? Lógico. Mas vamos continuando trazendo mais uma informação. O Rodrigo Caio, que sofreu uma lesão na partida de ontem, né, acabou saindo. Ele vai passar hoje por uma ressonância magnética, Zenon, mas nada preocupante para que o torcedor são paulino fique preocupado, até porque ele é um jogador de Copa do Mundo. O Tite pensa levar ele, né? Justamente, tanto é que ele saiu chorando, né, a hora que aconteceu essa contusão nele, porque eu tenho certeza que a preocupação dele já era com a Copa do Mundo, já era com a convocação dos jogadores que irão para a Rússia, né? Então, essa foi a preocupação maior, na minha opinião, do cara. E agora vamos falar, então, desse cara aí que está conhecendo um time como serial killer, é o Corinthians, o Esporte Clube Corinthians Paulista, aqui no VTV da gente, destacando a vitória que teve lá contra o Paraná, na cidade de Curitiba, no Dorival de Brito, né, Zenon? 4-0, segunda vitória na competição, 100% de aproveitamento. Olha, Fabrício, o Paraná até que iniciou bem a partida, né, dando um sufocozinho no Exterminador. Mas o Exterminador, aos poucos, foi tomando conta, né, do reduto. Ganhando corpo. Ganhando corpo no reduto. E aí estamos acompanhando o primeiro gol numa boa jogada do Sid Clay, e que ele
tocou na área, o Rodriguinho se aproveitou. Esse é o segundo gol do Sid Clay, que arrancou do setor de meio campo. Olha, que jogador, hein? O Corinthians não está sentindo falta nenhuma do Arana, aquele que consideravam ser o grande craque do Corinthians. Tá aí Sid Clay fazendo a sua parte. E aí o terceiro gol do Cleison, num bom cruzamento do Fagner, né? E o Cleison colocou para dentro das redes. Esse é o quarto gol, numa boa jogada do Cleison, que tocou para trás. E o Gabriel, que é aqui de Campinas, não teve dificuldades para fazer o quarto gol. O exterminador está à solta. É uma vitória importante, só relembrando, ele deve ter gostado muito de marcar contra o Paraná, viu, Zenon? Porque o Sid Clay era jogador do Atlético Paranaense, era do rival, então, claro, marcando em cima do rival, sempre muito bom. Mas agora vamos falar, então, agora do Campeonato Brasileiro da Série B aqui no VTV da gente, aqui em Campinas, né? Nós tivemos uma partida no sábado, Guarani venceu o Sampaio Corrêa pelo placar de 2-0. A nossa equipe de reportagem esteve lá e mostra agora todos os detalhes para você. Quase 5 mil torcedores foram ao Brinco de Ouro acompanhar o campeão paulista da Série A2 em seu primeiro jogo em casa pelo Brasileiro da Série B. E logo de cara uma baixa. Com 1 minuto de jogo, o lateral Marcílio sofreu um corte na cabeça e foi substituído por Kevin. O Guarani sentiu e deu mostras que vai ter que melhorar e reforçar o elenco para brigar pelo acesso à elite do futebol brasileiro. Quem deu as cartas no primeiro tempo foi o Sampaio Corrêa, principalmente com o atacante William Barros, que em várias oportunidades levou perigo à meta bugrina. O Guarani chegou pela primeira vez apenas aos 12 minutos com este chute de Kaique. Depois disso, um jogo morno, como queria o Sampaio Corrêa, que explorava as laterais para criar as melhores chances de gol. A resposta da equipe de Campinas veio com Rondinelli neste chute cruzado e que Kaique por pouco não alcançou. Já nos acréscimos da primeira etapa, finalmente o torcedor vibrou. Denner recebeu na área, errou o primeiro chute, mas teve tempo de tocar de direita e fazer Guarani 1-0. O segundo tempo começou com mostras que o Bugre jogaria mais fácil, ainda mais depois da expulsão do lateral Kaique. Mas, mesmo com um a mais, o Guarani não soube aproveitar. E quando chegava à meta de Andrei, era com chutes de fora da área. Um jogo sem muita emoção ao torcedor, até que o treinador bugrino Humberto Louser resolveu mexer. Tirou Rondinelli e colocou o garoto Guilherme. E coube ao estreante a missão de estufar a rede neste belo chute. 2-0 Guarani, placar final. Parabenizei pelo resultado, que é importante nesse momento, início de competição. A gente está pontuando, vencendo dentro de casa, fazer o fator casa prevalecer. E nesse momento de reconstrução também, algumas peças que estão fora, com aquela que a gente terminou a competição. Então, resultado positivo, desempenho, a gente vai conversar amanhã e para que a gente possa evoluir, porque tem potencial de evolução essa equipe. Tá aí então o Humberto Louser, né, destacando essa vitória importante para o Guarani. E até um detalhe que ele falou, né? Vencer em casa na Série B faz toda a diferença, né, Zenon? Olha, Fabrício, essa é a receita para quem quer alcançar o objetivo dentro da Série B para conseguir o acesso. Vencer em casa e de vez em quando beliscar um pontinho fora de casa. O Sampaio Corrêa não deu mole para o Guarani, foi uma partida complicada para o Guarani. O Guarani teve que se esforçar muito para fazer esse resultado de 2-0. As melhores oportunidades no primeiro tempo foram do Sampaio Corrêa, né, que teve boas situações, inclusive exigindo muito do goleiro Bruno Brígido, né, do Guarani. E aí sim, só no segundo tempo que o Guarani se achou um pouco na partida. No primeiro tempo, conseguiu ainda fazer o seu gol, né, através do jogador Denner, que foi o grande destaque desse time do Guarani, aproveitando muito bem um passe do Rondinelli e abrindo o marcador para o Guarani. Até ali o jogo estava complicado para o Guarani, né? Mas depois desse gol, né, olha, estamos acompanhando o gol do Denner, que errou... Furou na primeira. Furou na primeira, mas acertou na segunda, e isso que importa, e foi pra galera. Primeiro tempo acabou desse jeito, segundo tempo, novamente,
o Sampaio Corrêa veio para cima, só que teve um jogador expulso aos 4 minutos Da segunda etapa. O que facilitou, assim, em termos, o trabalho do Guarani, né? Que ficou com muito mais espaços para trabalhar e correu menos riscos na partida de tomar gols. E depois, o técnico, ele foi muito feliz, né? O técnico do Humberto Guarani, Louser. Humberto, ao fazer a substituição, né? Colocando o Guilherme, que praticamente, na sua segunda bola, numa jogada individual, ele determinou, né, o placar da partida, que foi 2-0. Então, uma ótima vitória do Guarani, que segue aí a sua busca pelo acesso. E agora o pensamento do Bugre, Zenon, é a partida de amanhã, lá em Goiânia, no Estádio Olímpico, contra o Atlético Goianiense. O que você espera desse jogo? O Atlético Goianiense, né, que ontem que foi derrotado, né, nessa segunda rodada, vai precisar reverter a situação, vai tentar buscar uma vitória diante do Guarani. Só que o Guarani está muito bem montado, viu, Fabrício? Está com esquema... Manteve o esquema da 2. Justamente, bem elaborado, taticamente, jogadores muito obedientes. Então, por isso que o time tem apresentado um bom futebol. Vai fazer um bom jogo contra o Atlético Goianiense. E claro, todos os detalhes você fica sabendo aqui no VTV da gente. Vamos falar da Ponte Preta, que a equipe foi até Criciúma e venceu a equipe da casa pelo placar de 1-0. Resultado que até surpreendeu o torcedor da Macaca, Zenon. Porque o Criciúma, na realidade, ele já tinha perdido o seu primeiro jogo, então necessitava de um resultado positivo nessa partida na sua casa, lá no Heriberto Rios. E olha que o Criciúma... Rapaz, no segundo tempo... Primeiro tempo não. Primeiro tempo a Ponte dominou o jogo. Fez poderia ter feito 2, 3 gols. Fez um gol através do Felipe Cardoso, através de uma boa jogada do lateral Igor, que foi na linha de fundo, tocou para trás e o Felipe Cardoso acabou se aproveitando. Mas isso foi no primeiro tempo, né? Exigindo muito do goleiro do Criciúma. Aí, no segundo tempo, apareceu um novo herói no time da Ponte Preta. O goleiro Ivan, que fez defesas milagrosas, defesa de reflexos apuradíssimos, né, do goleiro Ivan. E por isso que a Ponte sai de Criciúma e traz para Campinas essa grande vitória. Vitória importante até pela manutenção do técnico Doriva. Zenon, não sai daí, sabe por quê? Que daqui a pouquinho a gente volta, tem Palmeiras, tem Santos, tem até a Portuguesa Santista, a Briosa subiu, daqui a pouquinho todos os detalhes só aqui no VTV da gente, mas fique com a gente porque você vai ficar muito bem informado, não é, Vanessa? É isso aí, eu vou ficar por aqui, hein? Já já chamo vocês de novo, meninos, até já, viu?